Olá pessoal, tudo bem? Faremos aqui algumas aulas para reforçar o estudo da disciplina Vetores e Geometria Analítica, começando com uma revisão dos conceitos básicos de vetores. É sempre bom salientar que conhecer os conceitos e saber operar com vetores é extremamente fundamental na compreensão de muitos resultados importantes, tanto da geometria analítica quanto de cálculo. Então vamos lá. Em uma reta, quando fixamos um sentido de percurso, aqui representado com esta seta, eu tenho uma reta orientada, onde o sentido oposto é dito sentido negativo. Já em um segmento de reta, quando fixamos um sentido de percurso, onde A é a origem e B é a extremidade, nós temos um segmento de reta orientado, ou apenas segmento orientado. Podemos denotá-lo por segmento orientado de origem A e extremidade B, ou até mesmo usando notação de par ordenado. Segmento orientado de origem A e extremidade B. Um segmento orientado possui três características, que são comprimento, direção e sentido. O comprimento de um segmento orientado seria a medida do segmento de reta em relação a uma unidade fixada. Por exemplo, esta unidade que estamos fixando tem por medida K. Então, o segmento orientado PQ possui por medida 5K. O comprimento de um segmento orientado também pode ser chamado de módulo do segmento. Então, eu posso representar da seguinte forma: segmento orientado PQ, com uma barrinha vertical de cada lado de PQ, igual a 5 unidades de medida K. Ou seja, o módulo do segmento orientado PQ é igual a 5K. A direção de um segmento orientado é dada pela reta suporte do segmento orientado. Por exemplo, o segmento orientado AB possui como reta suporte a reta R. Logo, a direção do segmento orientado AB é a direção da reta R. Dado um segmento orientado CD, onde a reta suporte é uma reta S, por exemplo, se a reta R for paralela à reta S, nós dizemos que o segmento orientado AB e CD possuem a mesma direção. Aqui nós temos um outro exemplo de segmentos orientados que possuem a mesma direção, porque eu posso afirmar que a reta M e a reta N são retas paralelas. Novamente, mais um exemplo de segmentos orientados que possuem a mesma direção, porque tanto os segmentos orientados AB e CD possuem como reta suporte a reta T. Uma outra característica do segmento orientado é o sentido. Dada uma direção do segmento orientado, eu tenho dois sentidos possíveis. Por exemplo, uma reta R, colocando aqui dois pontos, o ponto P e o ponto Q, eu tenho dois sentidos possíveis. O sentido que vai do ponto P ao ponto Q, ou o sentido oposto, que vai do ponto Q ao ponto P. Veja, nesta nossa primeira figura, eu tenho dois segmentos orientados que possuem a mesma direção e podemos observar que os segmentos orientados AB e CD possuem o mesmo sentido. Na segunda figura, dado os segmentos orientados AB e CD de mesma direção, porque as retas suportes são retas paralelas, porém, o segmento AB possui um sentido e o segmento CD possui o sentido oposto. Aqui na terceira figura, os segmentos AB e CD possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Uma forma de verificarmos se dois segmentos orientados com a mesma direção
possuem ou não o mesmo sentido é desenharmos segmentos de reta unindo origem e origem dos segmentos orientados e extremidade com extremidade dos segmentos orientados. Aqui também, origem e origem, extremidade com extremidade. Se os segmentos de reta representados desta forma não possuem ponto de interseção, então os segmentos orientados AB e CD possuem o mesmo sentido. Caso os segmentos de reta representados desta forma possuírem um ponto de interseção, então os segmentos orientados AB e CD possuem sentidos opostos. Segmentos orientados que possuem a mesma característica, ou seja, possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, são ditos segmentos orientados equipolentes. Nesta primeira figura, nós temos 3 exemplos de segmentos orientados equipolentes. Os segmentos AB e CD, nestes 3 casos, possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Já nesta outra figura, nós temos 3 exemplos de segmentos orientados que não são equipolentes. No primeiro caso, os segmentos orientados AB e CD possuem o mesmo comprimento, a mesma direção, mas não possuem o mesmo sentido. No segundo caso, os segmentos orientados AB e CD possuem a mesma direção, o mesmo sentido, mas não possuem o mesmo comprimento. No terceiro caso, os segmentos orientados AB e CD possuem o mesmo comprimento, a mesma direção, porém não possuem o mesmo sentido. Desta forma, definimos vetores como um conjunto, uma classe de segmentos orientados equipolentes. Aqui temos segmentos orientados equipolentes que representam o vetor U. Então, eu posso escrever o vetor U. Sempre usamos uma letra minúscula do alfabeto para representar um vetor. Qualquer segmento orientado equipolente pode ser um representante do vetor U. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um representante do vetor U, aqui eu tenho outro representante do vetor U, e assim por diante. Quando queremos destacar um segmento orientado em questão, nós podemos escrever o vetor U é igual ao vetor AB, no caso, destacando o segmento orientado AB, ou mesmo usando subtração de pontos, B menos A. Sempre a extremidade menos a origem. Vale comentar que não desenhamos vetores. O que desenhamos são segmentos orientados que representam determinado vetor. As características dos vetores estão relacionadas com as características dos segmentos orientados que os representam. Vetores iguais. Eu tenho o vetor U, representado pelo segmento orientado AB, e o vetor V, representado pelo segmento orientado CD. Se os segmentos orientados AB e CD são equipolentes, eu posso escrever que o vetor U é igual ao vetor V. O vetor nulo é o vetor cujo módulo é igual a zero. Eu posso denotar o vetor nulo da seguinte forma: o vetor cuja origem é igual à extremidade, vetor AA, por exemplo, ou o vetor nulo com uma setinha sobre o número zero. Dado o vetor AB, o vetor oposto ao vetor AB é o vetor cujo segmento orientado possui o mesmo comprimento, a mesma direção, porém sentido oposto. Então, o vetor oposto ao vetor AB seria o vetor BA. Ou mesmo, eu posso colocar AB com um sinal negativo à frente do ponto A. Ou seja, é o vetor que faz o caminho oposto ao vetor AB. Pela figura que temos aqui, é possível escrever que o vetor AB é igual a menos o vetor CD.
Vetor unitário é aquele vetor cujo módulo é igual a uma unidade de medida. Por exemplo, o vetor PQ possui módulo igual a 1. Então, o vetor unitário sempre possui módulo igual a 1. Aqui temos um vetor V, cujo módulo é igual a 3 unidades de medida. O módulo do vetor V1 é igual a 1 unidade de medida. E o módulo do vetor V2 também é igual a 1 unidade de medida. O versor de um vetor é o vetor que possui a mesma direção, o mesmo sentido, porém, o módulo do vetor é igual a 1. Nesse caso específico, o versor do vetor V é o vetor V1. Veja, o vetor V1 possui a mesma direção, o mesmo sentido do vetor V e tem módulo igual a 1. Observe que o vetor V2 possui módulo igual a 1 e possui a mesma direção do vetor V. Porém, ele não é o versor do vetor V porque ele possui o sentido oposto ao vetor V. Vetores colineares são vetores que possuem a mesma direção. Aqui pela figura, o vetor U ele é colinear ao vetor V. Então, eu posso escrever que o vetor U ele é paralelo ao vetor V. Aqui também o vetor U ele é paralelo ao vetor V. Então, veja, para serem vetores colineares ou vetores paralelos, eles precisam possuir somente a mesma direção. Não precisam possuir o mesmo sentido. Quando é possível escolher segmentos orientados que representam os vetores em um mesmo plano, eu digo que os vetores eles são vetores coplanares. Por exemplo, o segmento AB representa o vetor U, o segmento CD representa o vetor V e o segmento EF representa o vetor W, estão todos no plano π. Portanto, os vetores U, V e W são vetores coplanares. Na aula seguinte falaremos sobre soma de vetores. Espero ter ajudado e até uma próxima.